O Centro Educacional São Lucas foi fundado em 30 de junho de 1972 e começou a funcionar um ano mais tarde. Com capacidade para atender 75 jovens, abrigava aqueles que eram considerados mais perigosos. No auge da superlotação, chegou a receber mais de 90 internos. Ao longo dos anos, o espaço recebeu muitas críticas, denúncias de maus-tratos e tortura. O antigo Centro de Internação São Lucas ficava em Barreiros, em São José, às margens da BR-101. O centro foi interditado em 2010 e demolido no ano seguinte por ordem judicial, depois de dezenas de acusações de maus-tratos e até tortura que seria praticada pelos agentes socioeducativos contra os jovens. Além das denúncias, o espaço não era mais adequado para receber os adolescentes. Lá nós tínhamos uma estrutura no começo que ela oferecia várias oficinas, tal, mas a edificação em si, tá, ela não era mais apropriada para a época. Tá? Então, por ser uma estrutura desatualizada, tá, então nós tínhamos rebeliões, tá, tínhamos fuga. No documento de interdição, a juíza detalha agressões relatadas pelos jovens internados. Numa delas, adolescentes afirmam que eram obrigados a procurar objetos nos vasos sanitários sujos e depois se alimentavam sem poder lavar as mãos. Segundo os jovens, os monitores mandavam desentupir os vasos sanitários com as canecas de café e utilizá-las para a alimentação. Outros relatos diziam respeito ao uso de spray de pimenta, a ostentação de máquinas de eletrochoque para assustar os adolescentes, ameaças com uma arma de fogo e agressões físicas. Por esses motivos, a juíza decidiu pela interdição do São Lucas em junho de 2010. Além do fechamento do centro, afastou o gerente do local na época e 2 agentes denunciados. Eram violações de toda a ordem, sejam agressões físicas, agressões psicológicas e também a estrutura que estava completamente inabitável. E eu digo sempre que ela não tinha as mínimas condições, não só para os adolescentes que estavam lá, também para as pessoas que trabalhavam lá. Ela era completamente insalubre. Eles estão invertendo a situação, colocando o adolescente como o coitado, como a vítima, e o agente como vagabundo, como torturador. Na verdade, é bem o contrário disso. Nós que sofremos tortura psicológica constante. A classe é perseguida, ela é taxada como uma classe torturadora. Hoje, os ACTs que vão assumir o São Lucas foram impedidos de ter contato com nós, que somos efetivos há vários anos, pelo fato de não serem contaminados por nós. É isso que o judiciário entende, que se eles entrarem em contato com nós, eles vão ser contaminados pelo nosso pensamento, pela nossa forma de trabalho. Na época do fechamento do São Lucas, o promotor de justiça Gilberto Poli estava na coordenação do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Foi ele quem recolheu os instrumentos que, segundo os jovens, seriam usados pelos agentes do São Lucas durante as agressões. Por exemplo, ECA, que é uma abreviação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito comum nesse ambiente os adolescentes dizerem: não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA diz que não pode fazer isso. E aí os monitores usavam: tá aqui o teu ECA. Os monitores começaram a utilizar porretes, guardar pelo menos porretes, para se defender pelo fato de que os adolescentes, eles tinham facas e inúmeros objetos perfurantes, entendeu? Por exemplo, faca era liberado pela gerente para eles, porque eles, como tinham até um fogão lá, um forno micro-ondas dentro da ala, eles tinham também os pratos. Então, para eles se alimentarem, eles se utilizavam de facas, inclusive facas de churrasco, que são enormes, né? Era tudo liberado. Como esses objetos foram utilizados inúmeras vezes contra os funcionários, os monitores passaram então, de forma escondida, a guardar porretes para poder se defender. Até 2007, em média, morriam 5 adolescentes por ano dentro do São Lucas. Apesar do motivo ser apontado como suicídio, até hoje os processos não foram esclarecidos. Suicídios, suspeitavam que poderia ter ocorrido homicídio, situações grandes de fugas, notícias também
de que próprios monitores aproveitavam a mão de obra desses adolescentes para liberá-los durante a noite e praticar assaltos e trazer parte dos recursos para dentro da instituição, e onde o adolescente teria o álibi de que estaria internado e não poderia ser jamais responsabilizado. Ou seja, numa concepção completamente de corrupção, uma nociva e degradante, às vezes, de uma relação entre adolescente e os monitores, que lá, alguns monitores, é bem verdade, né? Não todos. Tortura nunca existiu lá dentro durante o tempo que eu estive lá. Tá? Houve confronto em rebeliões, confronto até para conter adolescente, tá? Porque era um ambiente muito frágil, que entrava arma, entrava droga, tá? Por ter facilidade de acesso àquele local. Não tinha, o muro era totalmente um muro deteriorado, onde as pessoas de fora tinham acesso fácil por aquele muro, os adolescentes chutando com pernas, quebravam o muro e fugiam. Tá? Então você vê que era um ambiente difícil de trabalhar, teria que ser demolido, tá? Mas não foi por tortura, não foi, nada disso nunca existiu lá dentro. A gente tinha uma linha disciplinar, né? Mas assim, em termos de tortura ou a palavra tortura em si, não, né? Isso foi uma coisa, como é que eu vou te dizer? Foi se construindo em termos, né, de gestão, em função da má gestão que existia no São Lucas, né, dos embates que tinham entre funcionários, gestão e adolescentes. O agente nega também ter existido a toca, nome que os adolescentes deram para o almoxarifado, que, de acordo com eles, era o local onde aconteciam os espancamentos. Aquela sala não era uma sala de tortura, era um almoxarifado. O que aconteceu foi que depois de muitos ratos na sala, muito objeto lá, muito tempo que não ia ser mais utilizado, daí resolveram fazer uma limpeza geral na sala, e a sala continuou ali, mas era um almoxarifado, nunca foi um local para tortura. Isso aí foi uma grande mentira que contaram talvez para fechar a unidade. Na corregedoria, né, na época foi instaurada a sindicância para que fosse apurado todos esses atos cometidos. Muitos foram arquivados por falta de provas contundentes, outros foram responsabilizados por aquilo que cometeram, e ainda existem também os processos judiciais, né, que tramitam na Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José, apurando também toda essa circunstância, essas denúncias relacionadas aos agentes socioeducativos. Aquelas que são apuradas tanto pela Corregedoria quanto pelo Poder Judiciário resultam no quê? No afastamento. Quando é uma situação muito gravosa, o agente fica impedido de trabalhar com o público, que são os adolescentes em conflito com a lei. Então não nos resta outra alternativa senão a de remover esse agente socioeducativo, seja para uma atividade administrativa ou que ele possa estar fazendo parte do quadro do sistema prisional. Tivemos casos de suspensões e demissões conforme a gravidade do ato, né? E ainda há também a punição na esfera judicial, que independe completamente da esfera administrativa. E é bom deixar claro que esse cenário de tortura, de violação de direitos humanos, não é permitido e muito menos tolerado pela administração da Secretaria de Justiça e do Departamento de Atendimento Socioeducativo. Eu peguei de 2007 até 2010, até o fechamento, né? Várias fases de ingerência, aonde os adolescentes mandaram, onde as facções criminosas mandaram, aonde os morros, né, e seus traficantes mandaram. Porque se a gerência de uma unidade, conjuntamente com a gestão do departamento, conjuntamente com a gestão da secretaria, que ela é subordinada, com a gestão da Secretaria dos Direitos Humanos a nível federal, se não houver uma coerência de procedimentos, a possibilidade de erro na execução dessa política pública ela é imensa. O departamento vive muito em cima do que a imprensa divulga, só naquele momento. Não forma capacitação para os funcionários, não tem uma formação de capacitação, isso teria que ser constante. A capacitação que eu falo é a capacitação intelectual, de conhecimento da legislação e da formação física mesmo do funcionário,
técnicas operacionais de como se lidar com adolescente, técnicas de contenção com constante formação nessa área e equipamentos. A gente vê estados que estão se equipando com equipamentos não letais para trabalhar nas unidades, e Santa Catarina fica com um discurso de pessoas, tá? Porque Santa Catarina ela não tem uma política de Estado, ela tem uma política de pessoas no momento. Mas todos devem retornar após uma reciclagem, né, uma atualização ao que hoje preconiza o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, para a sua atividade fim. Então eles vão passar por uma reciclagem? Sem sombra de dúvida. Todos eles, inclusive esses que passaram recentemente, porque a reciclagem tem que ser constante, o aprimoramento tem que ser constante para que a gente consiga efetivamente ressocializar o adolescente e tirá-lo do conflito com a lei. Nós geramos nos nossos adolescentes, na nossa gestão, raiva, ódio, vontade de fugir, aumenta o desejo de matar, que realmente o crime compensa, porque servidores públicos como eu que ganha, faço dessa política pública uma política de pobre para pobre, então realmente eles no crime, eles ainda são mais coerentes do que eu, que sou adulto, que estou mostrando para ele o que é o governo, né? O que é esse Estado. Então, essa gestão, e a gestão ainda muito vigente no Brasil, é uma gestão do Código de Menores, né? A gente ainda não conseguiu sair do Código de Menores, onde a situação irregular é do adolescente. O adolescente é que está errado, ele não quis estudar, ele não quis ter uma vida boa, ele é que não quis uma família que o acolhesse, que o cuidasse dele, ele é que é responsável pelo problema dele. Eu entrei para fazer diferença, mas vendo que o Estado não trata as pessoas que estão à margem dessa situação, que são marginalizadas, com o devido respeito, e aí pega os funcionários que trabalham diretamente com eles para ser o causador, para ser o culpado. E não qualifico nós, eu me decepcionei e eu não vejo assim, que possa termos boas pessoas, bons frutos das pessoas que caem no sistema. O modelo empregado no São Lucas não era adequado. Mas qual seria o melhor sistema para trabalhar com os adolescentes em conflito com a lei? Essa é uma discussão que você vai ver no próximo bloco.